Bem-vindos à aula prática de texturas. Aqui eu coloquei algumas obras que eu fiz usando texturas. Então vocês podem ver nessa primeira imagem, eu fiz as texturas em outro papel com canetinhas coloridas e depois eu recortei nas formas que eu ia usar para montar essa figura. Já nessa próxima eu vou fazer junto com vocês esse desenho. Então a gente vai fazer primeiro a prática de cada textura e depois a gente vai fazer esse desenho. E na próxima imagem, nessa imagem, eu fiz um desenho mais realista também usando textura com tinta nanquim. Então essa técnica dá para usar tanto em desenhos realistas quanto em cartões e ilustrações. Então, para a gente começar essa aula prática, você vai precisar de um papel e uma caneta. E aí eu começo separando algumas letras que a gente vai usar como base, como a M, a letra U, a minhoquinha, que não é uma letra, na verdade é um S ao contrário, e as linhas cruzadas igual aquela que a gente usa para fazer o jogo da velha. E também vamos usar um elemento comum, né, da ilustração, que é o ponto. Então, para fazer a primeira textura, basta você repetir várias vezes a letra M. Essa textura ela vai servir tanto para você fazer gramados como pelos, entre outras coisas. E ali no quadrado eu preenchi ele com essa textura, tanto para treinar quanto para criar, né, uma forma que foi quase assim que eu criei aquela primeira ilustração. Eu desenhei várias vezes, igual eu tô desenhando agora, e depois recortei. Então você cria um padrão. Com a letra U é a mesma coisa, basta você desenhar ela várias vezes. E aí com ela que a gente vai criar, por exemplo, as escamas de peixe. Basta intercalar o U fazendo com que a ponta dele fique na voltinha do de cima. Então a gente faz isso várias vezes e cria também um padrão. Com o S deitado ou a minhoquinha, a gente faz exatamente a mesma coisa. Ele vai ser usado para fazer tanto aquela textura do rabo do peixe que a gente viu na aula teórica, quanto para fazer o movimento de água. E a rachura a gente já viu também na outra aula. Ela é feita com traços cruzando um o outro. Ela pode ser usada tanto para compor figuras em preto e branco, quanto para definir tecidos e texturas de ambientes ou de roupas ou roupas dos personagens. E já o ponto ele vai ser usado para textura de pelo de gato, por exemplo. A gente faz uma sequência de intercalando ponto, também formando um padrão igual aos demais, mas ele vai servir para várias outras coisas. A gente pode usar ele, por exemplo, para fazer uma chuva ou para fazer pelos de gato, como eu fiz na minha outra ilustração, ou como foi demonstrado na aula teórica de formas, quando eu fiz aquele gatinho dentro da xícara. Bom, vamos para a prática agora. Eu não tenho todos os meus desenhos gravados no processo, mas basicamente eu vou ensinar vocês a como fazer um desenho parecido com aquele que eu mostrei primeiro das texturas. Eu vou colocar ele aqui no cantinho para vocês verem de qual que eu tô falando. Então, basicamente, você precisa de vários papéis coloridos. Eu peguei folhas de sulfite de várias cores e fiz todas as texturas possíveis nas cores diferentes, como essas texturas mais de pelo que eu fiz nessa folha aí. Aí eu peguei a folha rosa, né, uma outra cor, e já comecei a fazer as texturas mais retas, que são básicas. Eu não mostrei como fazer aqui, mas são as texturas da cauda do peixe, então é só você fazer vários riscos. Depois disso, é só você recortar os formatos que você vai usar para fazer
né, a sua colagem, porque ela é uma ilustração feita com colagem. Então você recorta todas as formas que você vai usar nessa parte de textura que você fez. Então as minhas partes ficaram assim. E aí eu peguei aquele papel que eu tinha enchido de texturas de ponto e recortei uma forma oval para fazer o corpinho do peixe. E aí eu encaixei as nadadeiras dele ali. Comecei a desenhar o rostinho dele. Com esse pedacinho de papel de outra cor, eu usei uma régua para fazer várias bolinhas, para fazer as bolinhas de ar que sobem da água. Aí eu recortei tudo também e comecei a posicionar na folha. E para caracterizar ainda mais o fundo do rio, né, ou do mar onde se encontra esse peixinho, eu fiz algumas algas amarelas na folha amarela, né? Já peguei folhas coloridas justamente para facilitar. Eu desenhei nos cantos porque ficou mais fácil para eu recortar e colar nos cantos outra folha. Então eu fiz os mesmos tracinhos que eu usei para fazer, né, o corpo do peixe, só que com um formato um pouquinho menor. Aí eu recortei essas algas, né, para colocar no outro desenho. Tirei ali as rebarbinhas, uma por uma. Essa é uma atividade muito legal para fazer com crianças, porque é super fácil, não precisa ficar o dia todo colorindo os papéis, né? Você pega o papel colorido já e é só recortar, colar. E foi assim que ficou o peixinho. E eu não me dei por satisfeita, então o que eu fiz? Eu peguei o corpo do peixinho e fiz a textura usando a letra U. Então eu contornei cada um desses pontinhos que eu fiz no corpo dele, eu contornei e fiz a textura de escama de peixe. Com o peixinho já pronto, eu comecei a fazer as ondas ao redor dele usando a textura de minhoquinha. Eu fiz inclusive por cima do próprio corpo do peixe, né? Porque a água tá em volta dele inteiro. E foi assim que ficou a minha ilustração. Eu vou ensinar para vocês também a fazer o outro desenho de peixe com o gatinho no fundo, o passo a passo também. Eu comecei fazendo ele no papel e depois passei pro digital. Então, basicamente, eu comecei a usar as formas, né, para dar o desenho inicial. Então, eu usei ali o círculo, usei o triângulo, usei o quadrado para compor, né, a cena. Depois eu fui contornando só as partes que eu ia usar para a minha ilustração final. Então eu fiz ali o aquário usando as formas como base, né? E depois fui aplicando cada textura. A textura do corpinho do peixe, a textura do rabinho. Essa ilustração eu fiz com vocês justamente para mostrar como que a gente utiliza as duas técnicas que a gente aprendeu, tanto a de formas quanto a de texturas, juntas em uma imagem só. Na aula de cores, a gente vai pintar esse desenho usando as técnicas que a gente aprendeu com cores, mas basicamente aqui são a aplicação das duas aulas. Então eu comecei a definir todo o corpo do animal a partir das formas geométricas. E depois eu só apliquei essa técnica de textura nele. E foi assim que ficou o desenho do gatinho e do aquário. E foi essa aula de hoje, gente. Pratiquem bastante, marquem a gente nas redes sociais, vejam todas as aulas, baixem as apostilas porque tem um conteúdo muito importante nelas e nas aulas. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre cores, então a gente vai fazer um círculo cromático, a gente vai aprender a usar as cores para criar desenhos harmônicos e desarmônicos. Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula. Até já!